Será que a minha casa tem tido essa atmosfera de milagres, de paz, de abundância? Ou eu ainda tenho vivido pelas coisas que o mundo diz? Quantas vezes você ouviu, já vai trazer gente para tua casa, mas antes você era mais legal. Mas nós precisamos confiar em Deus e saber que quanto mais a atmosfera da minha casa estiver cheia de Jesus, mais transformação vai acontecer. Graça e paz, que alegria estarmos juntos novamente para aprender mais da palavra do Senhor. E antes de começar a nossa ministração, eu quero te lembrar de fazer os nossos devocionais. Nós temos aí, antes de cada ministração, uma página com versículos bíblicos e orações para você fazer durante a semana. E se você não quer fazer sozinho, você tem companhia sim. Aqui no YouTube, todos os dias, a Apóstola Kedma, junto com outras pastoras, lançam esse devocional e você pode fazer junto com elas e começar o seu dia de forma abençoada. E temos também esse tutorial maravilhoso que você pode utilizar tanto para estudar, para ministrar na sua célula, quanto para passar na sua célula. Então, hoje eu não consegui me preparar para ministrar, ou é um tema que eu ainda não domino muito bem, eu posso ir aí e ministrar na sua célula. Basta fazer todo o restante da liturgia da célula e no momento da ministração eu estarei compartilhando a palavra com esses irmãos, amém? Então vamos lá para a nossa ministração. Estamos no nosso segundo capítulo do nosso livro sobre fé e milagres. E nesse segundo capítulo estamos falando sobre milagres que acontecem no lar. Semana passada falamos sobre a honra dos filhos para com os pais e foi uma ministração tremenda. Se você perdeu, pode retornar e assistir porque está maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre uma atmosfera de milagres. Olha só. Quando nós aqui da Getsemane estávamos no período de pandemia, o apóstolo Marcos ele liberou uma palavra sobre nós, que mesmo que fora da nossa casa estivesse uma loucura, mas dentro da nossa casa viveríamos uma atmosfera de paz, porque isso seria determinado por nós. Da mesma forma, quando queremos estabelecer um tempo de milagres, de sobrenatural dentro da nossa casa, nós somos responsáveis por transformar a atmosfera deste lugar. Então hoje eu quero te convidar a refletir junto comigo sobre esse ambiente em que nós temos vivido. Será que a minha casa tem tido essa atmosfera de milagres, de paz, de abundância, ou eu ainda tenho vivido pelas coisas que o mundo diz? Eu sei que se nós ligarmos agora as nossas televisões em qualquer jornal, vamos ouvir muitas notícias de calamidade. Mas nós precisamos hoje decidir que dentro da nossa casa nenhuma praga chegará. E vamos viver sim, milagres ordinários e extraordinários. Vamos aprender mais sobre isso? O nosso texto bíblico de hoje está lá em Lucas, no capítulo 19, versículos 5 e 6. E é uma história muito conhecida, contamos aos nossos filhos, cantamos musiquinhas sobre ela, mas hoje nós vamos aprender sobre esse homem que teve a sua casa e a sua vida transformadas pela presença de Jesus. Olha só o que diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Olha só, você pode sim, eu te indico que você leia o restante da história porque ela é muito interessante e fala muito aos nossos corações. Mas Zaqueu era um homem que não era muito querido pelas pessoas ao seu redor. Ele tinha comportamentos complicados, ele era um cobrador de impostos. Mas naquele momento Jesus olhou para ele e aquilo mudou toda a sua história. E é assim que acontece quando Jesus entra na nossa casa. Imagina só se Zaqueu tivesse dado uma desculpa naquele momento. Não, Senhor, na minha casa é um lugar de pecadores. Não, Senhor, a minha casa está suja. Não, a minha casa não está pronta para te receber. Mas não foi isso que Zaqueu fez. Zaqueu teve alegria em receber Jesus na sua casa. E é isso que acontece conosco. Precisamos abrir a nossa casa para a presença de Deus, para que o nome dele seja engrandecido dentro do nosso lar. Porque assim vamos gerar um ambiente, uma atmosfera onde milagres acontecem.
E eu creio nisso e tenho visto em tantas famílias aqui ao nosso redor, na igreja, o quanto as casas têm sido abençoadas pela presença de Deus. Mas o que essa presença traz para dentro da minha casa? Que milagre é esse que eu vou receber quando abrir a minha casa para Jesus? Vamos ver um pouquinho sobre isso? O primeiro e o principal milagre que recebemos é o milagre da salvação. Mas presta atenção, olha só como Zaqueu estava naquele momento. Ele não estava de qualquer jeito. Ele estava realmente querendo ver a Jesus. Talvez você não tenha pensado no tamanho da humilhação que era subir em uma árvore. Ele era um homem de baixa estatura e ele teve que subir numa árvore no meio da multidão. Ele não era qualquer pessoa, as pessoas conheciam ele. Mas ali ele se despiu de tudo para receber a presença de Jesus dentro da sua casa. Eu sei que os tempos são diferentes, mas nós também enfrentamos coisas parecidas quando decidimos abrir a nossa casa para Jesus. Quantas vezes você ouviu coisas nesse sentido? De novo. Já vai trazer gente para tua casa. Mas antes você era mais legal. Mas por quê? Porque o mundo ele tem dificuldade de compreender quando abrimos a nossa casa para honrar a Jesus. Mas isso é tão importante porque traz para dentro do nosso lar a salvação. Eu já ouço tantos testemunhos de pessoas que falam que quando seus amigos os visitam, eles dizem: nossa, eu sinto paz neste lugar. Porque quando a salvação entra na nossa casa, ali entra a paz, ali entra a tranquilidade, entra a harmonia. E esse é o maior milagre que você e eu poderíamos receber. Olha só que interessante, lá no versículo 9, o que diz? Jesus fala para Zaqueu aqui: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Zaqueu, ele tinha muitas dificuldades, muitas debilidades, mas ali, quando ele recebeu Jesus em sua casa, a salvação entrou naquele lugar. Sabe, às vezes buscamos tantas coisas para dentro da nossa casa, queremos comprar móveis melhores, os eletrodomésticos mais modernos, mas precisamos compreender que o que vai transformar a nossa vida, a vida da nossa família, a atmosfera do nosso lar, é quando a salvação entra na nossa casa. E você pode ver que Jesus não fala de sentimentos passageiros. A alegria entrou nessa casa. Não, ele fala da salvação. Porque a salvação ela é inegociável, é algo que só Ele pode nos dar. Então hoje eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, que a salvação vai alcançar a sua casa. Que vocês vão viver os melhores dias da sua vida, porque a presença de Deus vai inundar o seu lar. Em segundo lugar, o milagre da transformação. Olha só que incrível. Zaqueu recebeu ali a presença de Jesus na sua casa, mas ele não parou por aí. Ele foi transformado. E esse é um tema que gera muita ansiedade nas pessoas. Às vezes, quando vou visitar uma célula ou quando vou fazer uma visita a algum irmão, eles sempre ficam muito tensos. Porque o meu parente vai estar lá e ele tem uma conduta que ainda não corresponde com aquilo que nós acreditamos. Calma. O que nós precisamos é do contato com Jesus, da presença dele, porque isso vai gerar transformação dentro de nós. Tudo bem que às vezes as pessoas demoram um pouco, mas nós precisamos confiar em Deus e saber que quanto mais a atmosfera da minha casa estiver cheia de Jesus, mais transformação vai acontecer. Eu digo que o superpoder que todo pastor, todo líder gostaria de ter seria de transformar a vida de alguém. Mas nós não temos esse superpoder. Nem eu, nem você. Nenhum de nós tem. O que transforma a vida de um homem é o contato com Deus, com Jesus, com a sua palavra. Quanto mais contato ele tem com isso, mais transformação isso vai produzindo na sua vida. E assim aconteceu com Zaqueu. Quando a presença de Jesus inundou a casa dele, aquilo ali ficou cheio de paz, de alegria, de salvação. E ali houve dentro dele um arrependimento genuíno. Muitas vezes nós queremos fazer várias coisas para que a transformação entre dentro da nossa casa.
Às vezes é um filho que está dando problema, às vezes são problemas conjugais ou até mesmo com o pai, com a mãe. Eu não sei que tipo de luta você enfrenta dentro da sua casa, mas eu sei que a verdadeira transformação só pode vir através de Jesus. Então traga ele para dentro da sua casa, para a sua realidade. Faça dele o convidado mais especial, o convidado de honra da sua casa. Porque só assim nós vamos atrair para nós uma atmosfera de milagres. Olha só o que aconteceu com Zaqueu. A transformação na vida dele foi tão grande que ele disse que doaria os seus bens para os mais pobres e que ele recompensaria aquelas pessoas que ele tinha de alguma forma usurpado. Olha só que coisa tremenda. Eu fico só imaginando aquela família, aqueles filhos, aquela esposa ouvindo isso. Meu Deus, esse homem saiu para ver alguém e de repente ele voltou transformado. Mas a verdade é que o de repente de Deus acontece. Muitas vezes nós achamos que as coisas estão demorando, mas muito rápido Deus realiza milagres. Talvez você esteja precisando de milagres sobrenaturais aí dentro da sua casa. E eu sei que muitas vezes quando estamos falando de pessoas próximas a nós, é mais difícil ainda crer. Mas eu também sei que as coisas com Deus são muito rápidas e isso aconteceu com Zaqueu. Ele passou de um homem que não era respeitado, que muito provavelmente seus vizinhos não gostavam dele porque ele cobrava os impostos, a alguém que foi transformado por Jesus. E isso também vai acontecer dentro das nossas casas. Nós vamos nos expor a essa atmosfera de milagres que a presença de Jesus traz e seremos transformados completamente. Naquele dia, Jesus mostrou compaixão por alguém que nem merecia. E é assim que ele faz. Não existe pecado grande demais, vida destruída demais que Jesus não possa entrar e transformar por completo. E para terminar essa ministração, eu quero fazer junto com você aqui um momento de um altar de gratidão. A nossa lição hoje nos diz assim: fazendo um comparativo da sua vida antes de deixar Jesus entrar, você consegue identificar as transformações que Jesus já fez em você? Muitas vezes nós conseguimos observar aquilo que ainda precisamos, mas temos dificuldade de reconhecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. Então nós vamos listar aqui, junto com as nossas famílias, algumas coisas que Ele já fez dentro da nossa casa. Milagres que Ele já realizou, transformações que Ele já realizou. E nós cremos que muito mais Ele ainda fará em nós e através de nós. Amém? Eu vou encerrar por aqui, mas eu quero profetizar que aí dentro da sua casa você terá um ambiente com uma atmosfera de milagres. Vai ter cheiro de milagre a sua casa. E quem entrar aí vai sair duplamente abençoado. Amém? Eu fico por aqui, mas semana que vem nós estamos juntos para mais uma ministração do nosso Manual de Célula. Tchau! Deus te abençoe!